Pela segunda vez? Pela terceira vez? Hoje somos da casa? Amém, glória a Deus. Que bom, né? Bom ver você aqui essa noite, esse calorão, mas é melhor esse calorão do que frio, não é? A gente estava em São Paulo, esse dia está frio, não é, Sônia? A gente, quando chega aqui, vê como que é gostoso o nosso clima. É quente, mas você liga um ventilador e aí passa. Amém? Gostaria, irmãos, de estar convidando vocês para que vocês abrissem a palavra do Senhor no Salmo 141. Aqui diz que é uma oração vespertina por santificação e proteção. Com certeza Davi orava logo assim que ele acordava, né? Então a gente pode imitar, porque ao cristão imitar é legal. A gente deve imitar outros crentes, testemunhos de bons crentes. Não imitar as coisas do mundo, mas imitar as coisas de crentes que você gosta, que você pode admirar. Isso é muito bom. Nós temos bons exemplos na Bíblia para a gente falar, né? Conhecemos mais a história de Barnabé a semana passada, e eu gostaria de saber aqui, todo mundo quase, né? Vamos dizer que 99% veio aqui na frente falando que gostaria de ser um Barnabé. Então eu gostaria de abrir o culto até com o testemunho de alguém que se propôs a começar a ser um Barnabé, que fez algo como Barnabé essa semana. Quiser falar, tem aqui uns 3 minutinhos. Ok? Se dispõe. É difícil, né? Não sei se é difícil falar ou se é difícil agir. É os dois que é difícil, né? Barnabé, um homem aí incógnito, como o pastor falou aí na Bíblia, né? Nunca ouvia falar dele, com certeza, mas não ouvido uma pregação sobre Barnabé. E o que nós pudemos aprender é o que a maioria dos crentes que já estão muito tempo na igreja já são Barnabés. Devemos entender que nós já somos. Se não somos, temos que questionar, porque ainda não somos Barnabés. Barnabé é aquele que pensa no irmão, é aquele que deseja que o irmão tenha uma vida nova com Deus, que a vida passada dele possa ser apagada. É aquele, Barnabé é aquele que se condói com a tristeza do outro, se condói, por que será que aquela pessoa está passando por aquilo, não é? Então Barnabé é esse. Ó, em suma, Barnabé, para mim, é um título de muito amor, muito amor. Só quem tem muito amor que dá tempo de pensar no próximo, não é verdade? Amém? Então vamos ler o Salmo 141. Já está aqui na transparência, eu vou ler o primeiro e vocês os seguintes. Davi, né, diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, e inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não limite o meu coração por outras más, afastar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não comam das suas delícias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando seus juízos forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Ainda que sejam espalhados meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, e te comigo, não desculpes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Ai, eu vi nas suas próprias vezes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amém? Que bonita. Pode colocar de novo aí no comecinho, Ju? Primeiro e o segundo? Primeiro e segundo.
Senhor, a Ti clamo, escuta-me, inclina os Teus ouvidos à minha voz quando eu a Ti clamar. Suba a minha oração perante a Tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Como é que Davi orava então? Sozinho, clamando com as mãos levantadas. Isso aí está ensinando para a gente como a gente deve orar. Às vezes as pessoas, eu não sei como orar. Olha aí, como que a Bíblia ensina. E Davi orava pelo quê? Por quê, gente? Que coisa maravilhosa. Aqui diz assim, que ele falava lá do terceiro em diante, ele fala: Senhor, põe um guarda na minha boca, para que ele não profira palavras durante o dia, quando a gente fica nervoso no trânsito, quando não dá certo alguma coisa no teu trabalho ou na tua casa. Lembra disso aí. Davi fala: Senhor, porque de manhã você deve fazer isso, porque você não sabe o que te espera no teu dia de trabalho, no teu dia em casa. Põe, Senhor, um guarda na minha boca. Para quê? Para que eu não fale palavras que eu venha me arrepender, para que eu não profira palavras, para que eu não seja como o ímpio, para que eu não tome o conselho do ímpio, para que eu possa saber me conduzir de acordo com a vontade de Deus, né? E lá no terceiro ao sétimo ele fala dessas palavras refletidas mesmo. E do 8º ao 10º ele pede a Deus que livre de seus inimigos. Irmãos, nossa, a palavra de Deus diz que o nosso inimigo não é, nós não temos, não é contra o sangue e contra a carne que nós temos que discutir. Apesar que está na nossa frente o sangue e a carne, que dá vontade de fazer, é com aquele sangue, aquela carne que está ali te desafiando. Mas a palavra de Deus diz que não é contra o sangue e contra a carne. Significa que Satanás, ele usa as pessoas, o diabo está aí ao redor, usando as pessoas para tirar você da paz, para tirar você da bênção, para que você fale realmente palavrões e para que você passe o dia inteiro distante do Senhor. Então a nossa luta, pensa bem, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do ar. Isso significa que a nossa luta não é contra o homem, contra o meu marido, contra a minha melhor amiga, contra o meu companheiro de trabalho. A nossa luta realmente é com o oculto. E gente, existe, está ali ao nosso redor. A palavra do Senhor nos dá esse consolo, dizendo que tem os anjos do Senhor ao nosso redor. Mas ao ver redor significa um pouquinho mais depois dos anjos estão o diabo doido, que nem um leão, pronto para devorar, irmãos? Então que essa oração seja uma reflexão para que nós possamos fazer de manhã. Senhor, coloca palavras na minha boca para que eu tenha que responder hoje. Coloca, Senhor, me dê sabedoria se eu tiver que aconselhar alguém. Senhor, eu quero ser um bom testemunho, me deixa eu xingar no meio da rua e alguém vê só o carro lá do crente, um monte de versículo e o cara mandando para aquele lugar ou outro lá. Irmãos, que nós possamos realmente orar de manhã para que o Senhor, e aqui fala que o Senhor nos livra mesmo, Ele nos guarda. A intenção dele é guardar você e você ser um testemunho dele. Você tem que ser um testemunho vivo na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Fazer uma oração, pastor? Oração de início. Hoje é o nosso primeiro dia aí. Nós chegamos mais cedo, o horário mudou. Vamos ficar de pé, vamos orar, para que Deus nos abençoe esse restante de noite, para que Deus fale realmente através do nosso pastor a palavra que nós desejamos ouvir dentro do nosso coração. Amém? E se não desejamos ouvir, que abramos mais os nossos ouvidos ainda, porque não é o que a gente quer, é aquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite. Amém? Querido, amado Deus, nesse momento nós entregamos nossas vidas, a nossa mente, Senhor. Leva a nossa mente cativa a Ti, Pai. Senhor, para que nós possamos estar uníssonos na Tua palavra, ouvindo, Senhor, o que o Senhor quer falar nos nossos corações. Dá entendimento, Senhor. Dá-nos do Teu Espírito Santo para que nós possamos entender o que o Senhor deseja das nossas vidas, o que o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai. Obrigada, Pai, porque todas as semanas, todos os dias o Senhor tem nos dado maná, o
O Senhor tem nos ensinado a Tua palavra todos os dias, Pai. Ó Senhor, e apesar das adversidades, de todos os dias e das lutas, nós podemos confiadamente entrar, Senhor, na Tua graça, Senhor, no Teu trono de graça, e temos a certeza que o Senhor está conosco todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Amém. Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor, amado. Pode sentar um minutinho enquanto o pessoal do louvor vem à frente. E eu passo uns recadinhos aqui rapidinho para os irmãos. Os irmãos devem estar estranhando o pastor Carlos aqui, porque a gente estava num regime aí de alternância com o pastor Rodrigo. Mas como a gente estava tendo uns problemas aí de coordenação com a equipe, então eu preferi ficar fixo aqui, e o pastor Rodrigo lá na nossa igreja do Portal do Sol, para a gente poder assistir melhor, né, o trabalho de equipe aqui, que a gente tem muita gente trabalhando, equipamento de som, etc. Então, para tudo funcionar melhor, assim fica melhor, né? Porque senão a gente está um dia, outro dia não dá, para o ensaio e começa outro e tal, e assim por diante. Então, mas eu sei que a igreja vai ficar prejudicada nesse ponto, mas a pastora Francisca teve uma ideia muito boa, que a gente fizesse, a partir, não desse mês, porque não vai dar, mas a partir do próximo mês, que a gente fizesse um culto especial de ceia com as duas igrejas juntas. E aí a gente, pelo menos nesse dia, né, nós podemos reunir a nossa igreja. Por enquanto, né, tá dando ainda. Meu sonho é que não dê logo, que fique tanta gente que a gente não possa reunir. Mas por enquanto der, quando for possível, né? Então, esse mês, inclusive, no primeiro domingo do mês, nós vamos ter um grupo de 12 irmãos participando de um congresso em São Paulo. E a maioria inclusive, lá do Portal do Sol. Então, nós vamos fazer um culto de ceia aqui, com todos os irmãos, com os irmãos daqui e o de lá da igreja do Portal do Sol. Eles estarão aqui conosco, porque eles são a minoria, né? Para nós celebrarmos a ceia do Senhor. E esse culto, primeiro domingo de novembro, então será à noite, normalmente, né, no horário normal, à noite, aqui na igreja do Pouso Bom. Mas em dezembro, e daí por diante, nós vamos então alternar isso aí. Então em dezembro nós vamos fazer lá no Portal do Sol o culto de ceia, e nós vamos fazer pela manhã. Assim nós vamos passar um dia assim, vamos programar um almoço juntos, e depois do culto então vamos ter um almoço, e vamos ter uma programação assim maior, extensiva, né? Para a gente ter momentos maiores de comunhão, oportunidade maior de comunhão entre nós, amém? Então os irmãos fiquem ligados aí para essas diferenças, para essas mudanças, né? E são mudanças que vão ajudar-nos no nosso trabalho. Nós pretendemos, a partir de janeiro, reativar os projetos com crianças aqui na igreja, e lá no Portal do Sol também. Nós vamos ter sábado à tarde lá e sábado à tarde aqui, criando projeto com crianças de 6 a 12 anos de idade. Então nós vamos reeditar esse projeto com as crianças, que foi uma bênção para nós, tem sido uma bênção para nós, e nós vamos reeditar. Só que agora nós vamos ter 2 projetos, então provavelmente vamos ter umas 30 crianças aqui e umas 30 crianças lá, né, no sábado à tarde.
E as demais crianças continuarão sendo atendidas nas células da família. As crianças serão encaminhadas para as células da família. Vamos continuar com o mesmo trabalho, que tem também crescido dia a dia. Nós já temos certamente, não tenho o número certo, mas certamente nós temos mais de 140 crianças em células. E tem sido bem positivo esse trabalho, né? Nossas células também estão indo muito bem. Nós estamos visitando semanalmente uma célula, podendo ajudar ali os líderes, podendo orientar, podendo acompanhar o trabalho de todos. E com alegria a gente vê que as células estão se despontando, estão crescendo e na sua maioria estão tendo resultado positivo. Você que ainda não faz parte da célula, né? Logo, logo você vai fazer, porque aumenta dia a dia o número de pessoas que estão orando por você. Dia a dia aumenta o número de pessoas que estão orando, está olhando para você e fala assim: em nome de Jesus, você vai fazer parte da célula. E nós cremos nisso, né? Porque cristianismo é relacionamento. Quando a gente fala relacionamento, significa uma vida em comunhão, uma vida em unidade, né? Como nós não podemos ter comunhão aqui com um número muito grande de pessoas, como acabamos de dizer aqui, né? E fica difícil. Como é que eu vou ter comunhão com um grande número de pessoas? Eu tenho essa oportunidade na célula. É lá na célula que eu tenho um líder que cuida de mim. É lá na célula que eu tenho comunhão com os meus irmãos. É lá na célula que eu sou ensinado no trabalho, na obra de Deus. É lá na célula que eu desenvolvo os meus dons, os meus talentos, o ministério e tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, não participar do trabalho da célula é um prejuízo muito grande. É um prejuízo muito grande. Então, nós concitamos, porque temos muitas pessoas que ainda não participam das células, né? Para participar. E a gente pode até antever o que significa isso. Mais para frente, pessoas vão ficar até se sentindo deslocadas. Vão estar se sentindo até fora da igreja. Por quê? Porque elas veem a maioria caminhando de um jeito e elas diferentes. Isso já mostra uma dificuldade, né? Quando nós não estamos em unidade, quando nós não estamos em comunhão com os irmãos. Obrigado, filho. Então é importante, né? Senão você ainda vai chegar e falar assim: pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os outros cresceram e você não. Os outros caminharam e você não. Você parou, você ficou, né? Os que apanharam a visão estão dia a dia despontando, crescendo, e você ainda não. Então, em nome de Jesus, corra atrás, você não ficar para trás. Amém? 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 Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Vamos louvar o Senhor então. Interessante como Deus fala conosco, né? Eu estava mostrando ali pro Juninho, né? A pastora Francisca falando aqui sobre oração. E eu falei para ele: olha ela falando lá, e olha que nós vamos cantar aqui. Ele olhou assim e até regalou o olho. Você não precisa saber como orar. Você precisa saber como chamar esse nome. Que nome? Isso. A não ser João Paulo. Isso. Fica do lado. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus.
Jesus, Jesus. As coisas estão difíceis, diga Jesus, Jesus, Jesus. Eu não sei o que dizer, então eu digo Jesus, Jesus, Jesus. Há poder nesse nome de Jesus. Quando eu clamo Jesus, as entranhas do Espírito Santo se movem. E o Senhor se manifesta por nós. Amém? Aleluia. Cadê as crianças? Vem aqui as crianças para cantar conosco. Não tenho palavras. Fica aqui na frente. Fica Lelê. Fica aqui na frente, ó. Aqui na frente só criança bonita. Lá atrás criança feia. Aqui na frente bonita. A Belinha já sentou no trono. Criança.
como todo mundo quer orar, então só os 3 primeiros que chegar aqui vai orar. 1, 2, 3, pronto. Olha, se conosco fosse assim, meu Deus, ia pegar fogo esse negócio aqui. Vamos orar agora. Obrigado, Senhor Jesus, por minha mãe, por meu pai, por Vitória, João Eduardo, por minha irmã e o Eliel, que ele está no Rio Preto. Você cuida bem dele. Cuida dele. Nós também. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te peço, Senhor, que me dê coragem para enfrentar meus medos. Senhor, esteja abençoando todos que estão aqui. E que todos daqui sejam corajosos. Porque, gente, Jesus não veio com medo. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, que o Senhor esteja ajudando e abençoando todo mundo no mundo, e me perdoando por todos os meus pecados. Obrigado pela minha família, pela minha casa, pela minha comida de cada dia, por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, obrigado pela minha família. Abençoe todo mundo que precisa da sua bênção. E obrigado por todos os alimentos, Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, pode sentar. Pode sentar. Quem chegou atrasado, só do livro dele ali. Hã? Uma escolinha antes? Então espera lá. A senhora vai ser daqui a pouco. Amém. Vamos cantar então um louvor. Esse texto aqui que nós vamos cantar está baseado em Abacuque, que diz: o Senhor é a minha força, Ele me faz andar em lugares altos. Amém?
Aleluia. Diga para o seu irmão aí do lado: meu irmão, somos filhos da graça. Glória a Deus. Que pena que a pouco pode sentar. Aí, eu bem na frente aqui. Aleluia. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre as características dos sonhos de Deus. Uma mensagem do pastor Marcelo, né? Às vezes ele vai ver lá na internet: ó, o pastor está pregando a mensagem que eu preguei. Eu não tenho dificuldade de copiar aquilo que eu gosto e que é aquilo que é importante para nós, amém? E nós vamos aprender um pouco a respeito disso, né? Sobre as características do sonho de Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 37 e nós vamos ler alguma coisinha aqui a respeito de José, que vocês conhecem a história, né? Quantos aqui conhecem a história de José? Quantos aqui estão lendo a Bíblia todo dia? Quantos estão lendo João todo dia? Vamos ver se melhorou. Não deu nem 30% ainda, hein? Todo dia nossa campanha: leia um capítulo de João por dia. Hoje nós chegamos ao 14º capítulo já de João. Então você que não leu, tem que emendar o horário de verão aí, 1 hora a mais para ficar acordado e ler. Sem ler a Bíblia, sem orar, você não cresce.
Você que não leu a Bíblia, certamente está com um problema sério de inanição, falta de alimento, né? É por isso que de vez em quando você ouve uma palavra assim meio pesada, você fala assim: nossa, pastor, passei mal. Por quê? Porque você está acostumado a ficar com leitinho. Está com leitinho. O pastor quer mandar um bifão para você, mas você não pode suportar, você tem que tomar leitinho. Paulo falava assim: ó, vocês são crianças em Cristo, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque não podia suportá-lo e ainda não podeis suportá-lo. Olha essa coisa. Então nós precisamos crescer, querido. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, precisamos crescer. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho. Diga comigo: José teve um sonho. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deverás reinar, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Agora, uma folhinha para frente aí, capítulo 42. Versículo 7. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar alimento. E José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Amém? Linda essa história de José. Eu leio, não tem uma vez que eu não leio, e o Espírito Santo me comove tremendamente. Então, José teve sonhos e teve sonhos de Deus, amém? Você concorda que teve sonhos de Deus? Teve, a Bíblia diz isso, a história confirma isso, que teve sonhos de Deus, né? Então, antes de nós nos depararmos com essas características desses sonhos, as características dos sonhos de Deus, né? Nós vamos considerar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, quem não sonha vive fisiologismo, vive apenas biologicamente. Quem não sonha vive fisiologismo. O que é fisiologismo? A vida física, a vida biológica. Levanta de manhã, lava a cara, escova o dente, toma café, vai trabalhar, almoça, volta, almoça, depois vai trabalhar de novo.
enche de CC, volta de tarde, né? Come de novo, dorme, no outro dia levanta, começa tudo de novo, toma café, vai trabalhar, e fica essa coisa de fisiologismo, puro fisiologismo, né? Vai no banheiro, faz xixi, faz cocô, toma banho, vai tirar sujeira, né? E não passa disso. Isso é a situação de quem não sonha. Então, uma coisa que é interessante que a gente notar já, que o sonho é importante. Por quê? Porque os sonhos, eles abrem portas para você sair desse patamar, para você sair desse nível, que eu chamaria assim, um nível de mediocridade, o nível do fisiologismo, o nível da pura função biológica animal. Os sonhos te levam adiante disso. O sonho te leva, Deus te leva através dos sonhos para viver no âmbito da fé. Para você, o que é a fé? Você visualizar algo que não está na sua frente ainda, mas você crê que vai acontecer. Os sonhos levam você para o espiritual. Os sonhos te levam para o propósito, para viver visão da motivação da sua existência. Por que eu existo? Por que eu estou nesse lugar? Qual o propósito da minha vida? Então os sonhos colaboram nesse sentido. Amém? Aleluia. Agora tem uma característica interessante no sonho de Deus. Não é você que vai estabelecê-los. Não é você que vai fazer que os sonhos se cumpram. Não é você que vai fazer que os sonhos aconteçam. É Deus quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. Está entendendo? Então nós vamos ver aqui algumas características. Então, primeira característica, anote aí, a primeira característica dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus vêm quando há confusão generalizada na sua vida. É aí que o sonho vem. O sonho de Deus não vem quando a sua vida está normalzinha, quando você controla tudo, quando você sabe quanto você ganha, quando você sabe quanto você gasta. O sonho não vem nessa situação de equilíbrio, de tranquilidade, de paz. Não, o sonho vem na confusão. O sonho vem no rebuliço. Você não sabe de nada, você não tem noção de nada, você não tem controle de nada. É nessas horas que o sonho de Deus acontece na sua vida. Amém? Então, esses são os sonhos de Deus. As situações, segundo, as situações te conduzirão e você não terá controle delas. Você não terá controle delas. Amém? Foi isso que aconteceu com José? Estava lá, ele não estava vivendo o melhor dos dias dele, né? Seus irmãos o odiavam. O pai dele fez uma bobagem muito grande e começou a paparicar o menino, começou a fazer distinção de um filho para o outro. Uma coisa que o pai não devia fazer, ele foi fazer. Pôs uma roupinha mais bonitinha para ele, os outros não fez nada. Então, né? Então, quando acontecem essas coisas assim, e aí começa a se viver uma intolerância dentro da família, os irmãos odiavam José, porque o pai tinha ele como preferido no lugar deles, né? Então, resolveram um sonho, resolveram fazer uma coisa terrível com José. Resolveram matar José, queriam matar José, né? Depois, lógico que tudo isso pela mão de Deus, deixaram de matar, mas prenderam e resolveram vender José. Vamos vender o José, para que vamos matar ele? Vamos ganhar uns troquinhos com ele, não vai adiantar nada de matar ele, então vamos dar um jeito de sumir com ele, mas ainda por cima vamos ganhar uns troquinhos. Vender ele para o Egito, né? Você vê que tudo de Deus providencialmente passou ali uma caravana. Se não passasse essa caravana, José, já era. Mas passou a caravana e José foi vendido, né? Então nessa situação que José não estava mandando nada.
nada, ele não podia decidir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para casa, eu vou para lá. Ele já tinha tido sonhos. Deus já tinha dado sonhos para ele, já tinha contado para os seus irmãos, que ele não devia ter feito, devia ter ficado quietinho. Mas ele só tinha 17 anos. Então ele não podia decidir nada, querido. Olha, os sonhos de Deus vêm na nossa vida assim, no momento que nós não podemos decidir absolutamente nada. Nós não temos forças para nada. Nós não temos poder, nós não temos controle nenhum da situação que vai ao nosso redor. Terceira característica: os sonhos de Deus vão suscitar adversários para você, e provavelmente a família. Olha só a situação do José. Quem eram os maiores inimigos dele? Seus irmãos. Seus próprios irmãos eram inimigos dele. Então você pode ter sonhos e tal, às vezes você vai contar os sonhos para os seus irmãos vão falar assim: deixa de ser péssimo, pessoa. Isso não vai acontecer nunca. Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Sua vida é miserável. Por que você está achando que você vai ser diferente dos outros? Então a própria família é a primeira a trazer, suscitar adversidades, né? Suscitar dificuldades para você. Amém? Então, tudo que nós estamos vendo aqui são características dos sonhos de Deus. Amém? Às vezes a gente pensa assim: meu sonho é ter uma casa. Qual é o seu sonho? Meu sonho é ter uma casa. Vou comprar uma casa. Eu sonho uma casa. Querido, se o seu sonho fosse uma casa, e que você comprou a casa, o que você? Morrer. O meu sonho é meu casamento. Eu quero casar, meu sonho é casar. Aí está lá diante do trono, ou diante do padre, ou do pastor, não sei, e ele fala assim: declara-os marido e mulher. Morreu, que já cumpriu o sonho, né? A maioria das pessoas tem sonhos assim, sonhos bobos, sonhos naturais, né? E esses sonhos fisiológicos, esses sonhos não oferecem para você garantia de satisfação na sua vida. Você comprou uma casa, você ficou todo contente, entrei na casa, agora estou lá na casa e tal. Aí você pensa assim: acho que eu vou fazer um puxadinho ali. Não é? Puxadinho fica legal, não fica? Uma areazinha e tal. Aí eu vou lá e faço puxadinho. Terminou o puxadinho, eu falei assim: não, legal, consegui, tá. Agora, vou construir para cima, mais um andar. Você nunca vai ficar satisfeito. Você comprou um carro X e ali a pouquinho você está satisfeito com aquele carro. Você fala assim: não, vou comprar outro carro. Vou trocar carro mais novo. Carro mais novo. Esse carro aqui corre pouco. O carro corre mais. Os sonhos naturais, querido, eles não satisfazem a nossa vida. E não pense você que esses sonhos sejam sonhos de Deus. Quando José sonhou aquele sonho lá, o sonho de José não era para ser o mais bonito da turma, não era para ser o top, não era para ser o cara de cima, o cara que ia mandar, o cara tal. Não era esse o sonho de Deus na vida dele. Ele viu lá os feixes, né? Os irmãos lá se curvando para ele e tal, e ele podia pensar: nossa, olha, eu vou ser o chefão, hein? Eu sou um cara top aqui, ó. Olha o sonho de Deus está me dando aqui. Deus, eu vi todo mundo se curvando para mim. Então muitas pessoas pensam isso, que esses sonhos de Deus sejam sonhos naturais, sonhos para essas coisas aqui. Não era isso o sonho de Deus. O sonho de Deus era para resgatar aquele povo que ia enfrentar um período de fome. Aquele povo que, se não tivesse a vida de José, se Deus não levantasse José para aquele lugar, para aquela posição, aquelas pessoas iam morrer. Deus deu um sonho para José, e Deus deu revelação para José para que ele fizesse uma poupança. Ele foi o primeiro cara que criou a caderneta de poupança.
E ele foi guardando. Então, quando veio a situação de dificuldade, de adversidade, eles sobreviveram. Sobreviveram por quê? Porque José teve aquele sonho, teve aquela revelação e tomou aquela atitude para guardar as coisas no tempo que eles eram necessários. É para isso, não é para fazer, sei lá, o bambam do faraó, não. Estão entendendo? Vocês estão entendendo as características do sonho de Deus aí? Amém, querido? Amém. As pessoas tentam realizar seu sonho fisiológico. Exemplo: Michael Jackson. Um cara rico, moço, quase bonito, né? Bonito, feio. Tanto dinheiro, tanta fama, tanta coisa, e era um homem triste. Era um homem infeliz, era uma pessoa muito infeliz. Como que eu sei que ele é infeliz? Olha o jeito que ele morreu. Olha o jeito que ele se acabou, tão jovem e tão rico. O que aconteceu com ele? Então, infelizmente, né, esses sonhos não levam para nada, né? Então a gente passa por situações assim. Há uma oportunidade aqui de um testemunho pessoal, né, da minha vida. Bom a gente poder falar de algo pessoal, mas quando Deus me levantou para me tornar um pregador, pastor, meus irmãos praticamente todos já estavam estabilizados na vida, já tinham sua casa própria. Meu pai dizia assim para mim assim: você não está pensando na sua casa, não? O que você está fazendo para comprar a sua casa própria? Onde você vai pôr os seus filhos para morar? Não era pouco não, era 3 moleques. Onde você vai pôr isso? Ele me questionava. Ele estava assim, em outras palavras, dizendo para mim, eu dei uma indireta: se você está pensando que eu vou dar casa para você, você está muito enganado. Meu pai, ele não é de dar nada para ninguém mesmo, não. Ele ajuda você, mas ele não dá nada para ninguém, não. Onde é que você vai morar? Eu disse para ele assim: ó, pai, o mundo é o meu campo, o mundo é a minha casa. Eu não sei onde Deus vai me colocar. Se ele me mandar na China, eu vou morar na China. Ele mandou para um lugar parecido, o governador Valadares. Creiam ou não, eu me inscrevi no programa missionário para ir para a Bolívia no tempo do Pablo Escobar, que é só o mundo aqui que sabe desse nome, que significa. Eu me inscrevi para morar lá em Cali. Deus falou: não, filho, você não tem esse caminhão para carregar essa areia toda, não. Fica quietinho aí, governador Valadares mesmo. Aí me deu meia dúzia de crente pequeno lá para me aposentar. Mas meu pai falava assim. E do ponto de vista humano, você pensa assim: mas todo mundo pensa ter uma casa, trabalhar para ter uma casa e tal. Por que não pensa nisso? Mas longe de mim, né, o não fazer aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Eu nem enxergava como que era no total. Eu sabia por etapa. Ele ia contando por capítulo para mim. Mas eu quero te dizer que em toda essa minha peregrinação eu nunca morei em casas ruins. A pastora sempre foi assim, de morar em casa boa. Às vezes eu arrumava ruim e ela falava assim: essa não. Essa não. Aí ela ia atrás da casa boa para morar. Certo? Tanto assim que nós fomos, o primeiro lugar que nós fomos morar era um apartamento que tinha 4 quartos. O apartamento tinha 4 quartos, 2 ou 3 banheiros, que eu nem me lembro direito. Tinha um banheiro, tinha quarto e a gente fechava, não tinha nem o que pôr lá dentro. Então, fecha a porta, não tem o que pôr lá dentro. E morava no restante da casa. Morava bem, não morava? Elevador, condomínio. Nunca moramos numa casa que não trouxesse dignidade. Deus sempre cuidou de nós para que nós morássemos em casa
que trouxesse à família toda a dignidade que uma família precisa. Deus sempre cuidou de nós. E só com 50 anos, depois de 50 anos, é que eu fui construir a minha casa, que é essa aí que vocês conhecem, que é top também, é VIP, ar-condicionado, internet, chique. Amém? Por quê? Porque o nosso sonho sempre foi, em primeiro lugar, a obra de Deus. Nós tínhamos dinheiro, quando finalmente tínhamos dinheiro para construir a nossa casa, surgiu a situação da igreja e nós tivemos que construir esse salão que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque a igreja, eu podia morar de aluguel, mas era ruim para a igreja morar de aluguel. Então Deus colocou no meu coração: faz primeiro a igreja, depois sua casa. Primeiro a igreja, o templo, né? A igreja somos nós, mesma casa, né? E Deus nos abençoou, que nós já estamos há 12 anos aqui, tranquilos e abençoados por Deus. Amém? Então precisamos ter essa visão de distinguir os sonhos naturais dos sonhos de Deus. Sonhos de Deus. No sonho de Deus você vai ter oposição passiva e ativa. Eu sou passiva, é aquela que o cara não fala nada. Eu só fico olhando para você e falando: você é tonto, hein, meu? Besta, né? Olha o cara aí. E ativa é aquela que o cara persegue mesmo, o cara faz de tudo contra você, contra a sua vida, né? Para que não aconteçam os sonhos de Deus. Está entendendo, querido? Quarto, os sonhos de Deus vão parecer improváveis. Improvável, o que é uma coisa improvável? Que você pensa assim, não há a mínima possibilidade de acontecer. O sonho de Deus é assim, você pensa assim, é improvável, você não imagina. Não, imagina se vai acontecer isso. Você está sonhando, não estou sonhando. Mas você está sonhando um sonho improvável. Querido, o sonho de Deus é de Deus. Como nós falamos aqui no início, não é você que realiza, é Ele que realiza. É Ele que opera, é Ele que traz as condições, é Ele que faz com que as coisas funcionem. Ele entrou na vida de José. Primeiro, eles queriam matar, mas Deus colocou no coração de alguém e falou assim: uma ideia diferente. Não mata não, vamos vender ele. Para que matar? Para que matar o bichinho? Vamos vender, que dá dinheiro. Isso aí, você pensa assim, ó, os caras são maus, hein? Venderam, irmão, mas salvou a vida de José. E oportunamente apareceu ali uma caravana. Pensa bem, o deserto é enorme, e passaram exatamente naquele lugar uma caravana que deu a oportunidade para ele ser vendido. E depois de vendido, ele foi trabalhar no lugar onde ele trabalhou. Deus deu prosperidade para ele. O inimigo se levantou contra ele lá. Ele foi parar na cadeia. Mas em todos os lugares que ele ia, aonde ele ia, quando ele estava na casa do egípcio, Deus abençoou a casa do egípcio e tudo prosperava. Quando ele até na cadeia, quando ele foi para a cadeia, ele era chefe da cadeia. Quando você, meu filho, quando Deus está com você, você é sempre o chefe, até dentro da cadeia. Eu estou na cadeia, mas aqui os presos fazem o que eu mando. Até que ele fosse parar no segundo lugar do Egito, somente abaixo de Faraó. Está entendendo? O sonho de Deus é assim, é improvável. É improvável que você vai conseguir isso. É improvável. O inimigo, uma das coisas que o inimigo trabalha muito é em roubar os sonhos, em roubar os nossos sonhos. Amém? Então nós temos que ficar atentos contra isso e crer e acreditar nessas características do sonho de Deus. Se é de Deus, vai se realizar. Se é de Deus, vai acontecer. Deus vai cumprir. Aleluia. Talvez alguém olhe para você e fale assim: você é um improvável.
Isso é um improvável. Você nem tem estrutura física para isso. Quando eu era garoto, eu tinha bronquite crônica. E eu respirava que nem um gato asmático. Canelinha fina, magrinho, doente, nascido num lugar pobre. Deitava assim meu corpo no chão de terra, olhava para o céu e pensava assim: será que Deus vai passar aqui? Será? Então, do improvável, você pensa assim, né? Como os judeus olhavam para Jesus e falavam assim: da terra de Zebulon, da terra de Naftali, lugar feio, lugar escuro, vai vir, vai brilhar a luz, o profeta disse. Esse disse: da Galileia é uma coisa boa. Por quê? Porque na mente natural eles pensam assim: os pães vêm nos palácios, os príncipes nascem nos palácios, nos lugares bonitos, cheio de etiqueta, cheio de elite, né? Como que você vai imaginar algo de bom sair de um lugar feioso, pobre, ignorante, né? Então não despreze os sonhos de Deus. Outra característica do sonho de Deus é que você se sente impotente. Eu não tenho como realizar esse sonho. Eu não tenho como tornar realidade esse sonho. O que eu posso fazer? Eu não tenho como mudar essa realidade. É muito pouco que eu posso fazer. Eu lembro quando eu fui construir isso aqui. O dinheiro era pouco. Aí eu fui conversar com um colega pastor ali da Quadrangular, Sinésio. Estava construindo em cima também. Trocar umas ideias com o pastor. Pastor, estou querendo construir ali, mas não tem dinheiro não, eu preciso mudar logo. Eu estou pensando em fazer um galpão assim, bem simples. Ele falou, me tirando, me gozando de jeito já para me deixar indignado. Ele falou: você não faz de placa então uma vez? Eu falei: capaz de eu ter que fazer de placa, porque eu não tenho dinheiro para fazer que não seja de placa. Mas aí Deus foi abrindo portas. Primeiro um engenheiro assinou para mim, era época de política, ele assinou para mim a planta. E a planta era o seguinte: a planta era como aqui, né? Tem 8 metros a largura do prédio, e na planta tinha 16 de comprimento. 16 de comprimento. E eu acompanhei a construção do início até o fim. Então eu vinha todo dia. Então o pedreiro está aqui abrindo as varas para fazer o alicerce, e eu estava ali. E ali eu olhei para cá, e eu olhei para lá. Eu falei: ô moço, está muito pequeno, aumenta mais 4 metros. Eu me senti na hora, naquele momento. Falei: aumenta mais 4 metros. Eu não tinha nem os tantos que eu tinha aqui, e vou aumentar mais 4 metros. Você não sabe como. Você não sabe como você vai fazer, você não tem dinheiro para aquilo, mas vamos seguindo e vamos fazendo, e a cada dia aparecia um milagre de Deus, a cada dia acontecia um milagre de Deus, e Deus ia abençoando, Deus ia acrescentando. Quando vocês olharem para esses portões, quando vocês olham para esses portões, vocês não sentem nada, vocês não passaram o que eu passei. Mas quando eu olho para esse portão, eu olho: milagre, 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 milagre. A cada um que eu olho dele, eu falo assim: milagre. Porque Deus levantou pessoas que nem eram da igreja, pessoas que não tinham nada a ver conosco, e o moço fez isso aqui tudo para mim. E um dia ele veio aqui e ele olhou
e falou: e aí, pastor, tá bom? Eu falei: tá. Eu falei: agora ele vai cobrar, como é que eu vou fazer para pagar? Gostou? Ficou bom, né? Ficou legal. Ainda estava aqui nas minhas ideias pensando: como é que eu vou fazer o financiamento para dar um jeito de pagar esse homem? E eu falei: e aí, quanto ficou? Eu falei: não foi nada não. Ele nunca foi membro dessa igreja, nunca. Deus colocou esse homem na minha vida, ele veio, me abençoou e foi embora. Você olha para esse portão, você não vê nada. Eu olho para ele e falo assim: Deus é fiel, Deus é verdadeiro. E é dos bons, hein? Você viu que ele é bom? É bom? Adiantei aqui, né? Outra característica do sonho de Deus é essa: você não tem recursos, você não tem meios para fazer, você não sabe como você vai fazer. Eu comecei com quanto? Com zero. Não comecei com zero porque o que eu tinha, né? Eu tinha um carro, eu vendi o carro. Tinha um computador, vendi o computador. O que eu tinha, vendi. Aí dava para quê? Dava para pagar o pedreiro. Eu falei: o pedreiro não vai me dar para ele achar, né? O pedreiro vai querer receber. Então eu garanti o pedreiro. Falei: só, dinheiro do pedreiro está garantido. Antes de começar, eu tinha um dinheiro do pedreiro. Viu, Beto? Eu honro os pedreiros, viu? Pedreiro não leva cano comigo, não. Mas depois o resto só Deus sabe. E tem que entrar em financiamento, comprar prazo e parcela disso, parcela daquilo. Vamos parcelar. Não sei como eu vou pagar, mas Deus proverá. Você não tem recursos, você não tem meios. Sabe por quê? Porque quando acontecer, você vai fazer como eu. Você vai ter certeza que foi Deus. Não foi você, foi Deus. Porque você não tinha nada e conseguiu. Por quê? Porque Deus estava nessa obra. Deus estava nessa situação. Se você tivesse dinheiro, você fala assim: eu fiz. Fui lá e comprei. Mas quando você não tem, você tem que testemunhar. Você tem que testemunhar, você tem que testificar. É Deus, foi Deus. Porque se não fosse por Deus, não teríamos isso. É por isso que Deus deixa você passar por essas situações. Amém? Outra característica dos sonhos de Deus: as coisas vão piorar antes de melhorar. As coisas vão piorar primeiro, depois é que melhora. Aí você vai ouvir aquelas frases assim: ah, pastor, quanto mais eu rezo, mais sobração me aparece. Olha que José teve aqueles sonhos bons e tudo maravilhoso, mas as coisas só foram piorando. As coisas só foram só uma roda assim, só foi piorando a coisa. Quando ele estava melhor, porque ele estava lá na casa do egípcio, estava tudo bem, de repente aparece aquela mulher lá para fazer aquela confusão na vida dele. E o que aconteceu? Antes de melhorar, antes dele se tornar o segundo de Faraó, antes do que aconteceu? Foi para a cadeia. Foi para a cadeia, foi preso. Então, querido, não se assuste se as coisas piorem, porque antes de melhorar, elas sempre pioram. Sempre pioram. Amém? Acabando, estou virando a folha aqui, ó. Igual o Rodrigão aqui ontem. Você não comprou nada lá atrás, não. O pastor é terrível. Olha o problema com o pastor. Oitava característica: quando as coisas acontecerem, você não precisa ficar procurando culpados para os seus problemas. Amém? Se você começar a procurar culpados para os seus problemas e dar culpados para os seus problemas, você vai perder a perspectiva dos sonhos de Deus. José tinha culpados. Ele podia falar assim: esse meu pai que não tem autoridade, eu responsável por parar nessa situação.
Ele podia dizer assim: esse Rubem era o irmão mais velho, esse Rubem é um cretino, e ele não fez nada para me ajudar, meu irmão mais velho não fez nada para me socorrer. Se não fosse esse tal de Rubens, eu não estaria nessa situação. José tinha um punhado de culpados para citar ali na vida dele. Tá certo? Mas diga assim comigo: não é com chá de canela, é com pontapé na canela. Quando aconteceu que José viu os seus irmãos ali do Egito, vocês viram lá no capítulo 42 de Gênesis, José olhou para eles e fez a coisa certa. José olhou para eles e não ficou falando assim: agora vocês vão ver, vocês me entenderam, né? Agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês, vocês foram ruins comigo. José olhou para os seus irmãos e disse assim: foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez com que vocês me vendessem para o Egito, porque se eu não viesse para cá, se não tivesse acontecido isso tudo, ainda faltam 5 anos de fome. Ainda faltam 5 anos, vai haver mais 5 anos de fome. Se Deus não tivesse feito isso, vocês e nem ninguém se salvariam. Tinha muitas pessoas que ele nomearam como culpados ali, mas ele enxergou o sonho de Deus. Qual era o sonho de Deus? Salvar aquela gente. Salvar aquela gente. Nona característica: você vai se sentir absolutamente só. Absolutamente só. Ninguém ficará do teu lado. Está entendendo? Presta atenção aqui, menino. Presta atenção aqui. Namora depois. Deus quer falar com você. Você vai ficar só. Absolutamente só. A gente gostaria de tanto ter um amigo. A gente gostaria de ter tanto um companheiro, ter um parceiro. Eu tive duas atitudes minhas, bobagens que aconteceram comigo, porque eu fui buscar companheiros, buscar amigos. Lá em São Paulo mesmo tinha um rapaz que frequentava o culto da minha casa, na minha casa, que havia na minha casa, ele estava sempre ali comigo. E ele queria ser obreiro. Eu falei: não, nós vamos arrumar uma oportunidade para ser obreiro. E fui na igreja e fiz uma política lá na igreja, fiz todo mundo lá, e falei assim: olha, o rapaz tal, pode fazer isso e tal. E levei aquele rapaz, falei assim: você vai ser um bom companheiro aqui, vou ter um companheiro da igreja. Cara, joia. Quando foi na hora H que o conselho aprovou a pessoa, por influência minha e tudo, quando era no momento dele fazer alguma coisa, ele não quis assumir e foi embora, me deixou sozinho. E eu com a cara enorme dos colegas. E não foi só uma vez, não, foi outras. Então pense nisso. Põe o teu olho no Senhor, põe o teu olho em Deus. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu confortador, Ele é o teu consolador, Ele é o que te fortalece, Ele estará do teu lado, sempre. Família vai te deixar, teus amigos, teus irmãos na carne vão te deixar, teu pai e tua mãe vão te deixar, mas o Senhor vai estar com você. Ele vai estar com você. Décima característica: você não vai ter referências. Amém? Você não vai ter referências. É interessante isso, eu aprendi a conviver com isso. O que é ter referência? É a gente falar assim: ó, eu vou fazer igual o modelo do fulano ali e vai dar certo. Então eu penso assim: vamos copiar, né? Vamos fazer aquele modelo. Fulano é a referência na minha vida. Ele fez e deu certo.
Não, você não vai ter referência. Por quê? Porque vai acontecer coisas na sua vida que só você vai ver, só você vai enxergar, só você vai ser capaz de entender e discernir. Uma situação tão peculiar, tão diferente, que é você que tem que resolver, e você não tem referência, é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que empreender o resultado daquilo ali. Faz parte das características do sonho de Deus. Por isso que eu tenho, para mim, por exemplo, essa conduta de não ficar preocupado com o que os outros fazem. Eu me preocupo com o que eu faço. Eu me preocupo com o projeto que Deus deu para mim. Muitas pessoas falam assim: a igreja do pastor Carlos é diferente das outras. Amém, é diferente mesmo. Tem características diferentes. Por quê? Porque o que Deus me mandou fazer é diferente dos outros. O projeto dele é um, o meu é outro. Tanto assim que você for nas outras igrejas, você for em 10 igrejas, você vai ver geralmente as mesmas coisas. Os profetas de Deus revelando, aquele culto baseado na emoção, que as pessoas estão envolvidas ali com as suas próprias necessidades, e ninguém está vendo a obra de Deus, ninguém está vendo de longe, descortinando o projeto de Deus, ninguém sabe nada. É isso que é o comum. Aqui nós pensamos diferente, nós não pensamos no nosso conforto, nós não pensamos em atender as nossas vidas, nós precisamos atender aquelas vidas que Deus manda para nós. Parece ridículo, mas o motivo que nos tirou da outra igreja é que a outra igreja queria fazer uns banheiros mais bonitos. Falei, nada contra banheiro, mas nós temos vidas para trabalhar, nós temos que ajudar pessoas. Conseguimos construir uma creche aqui na rua de cima que ajudou por décadas jovens e crianças. Muitos dos nossos jovens aqui passaram por essa creche, foram abençoados por essa creche. E quando a creche fechou, eles estão conosco, continuam sendo abençoados conosco aqui. Tem crianças no nosso meio que começaram a vida delas na independência do nosso ministério desde o primeiro ano de vida. Já são jovens hoje. A nossa existência, a nossa igreja, nosso ministério mexeu com a vida deles. A nossa vida transformou a vida deles. O nosso ministério foi básico na transformação da vida deles. Amém? Amém. Olha o Tiaguinho ali, que a gente pode chamar mais de Tiaguinho. Quando ele era Tiaguinho, veio para cá, morava aqui do lado, tinha 1 ano. Aí, uma vez nós levamos o Tiaguinho para fazer um passeio conosco. E aí, eu vi que ele gostou muito. E o Espírito Santo falou comigo assim: você está vendo esse menino? Ele está do seu lado já tem 8 anos. O que você fez por ele? Ai, não feito nada. O Senhor vai mudar, agora eu vou fazer. Vem cá, Tiaguinho. E aí começamos a trabalhar com ele. Não sei se foi eu, mas provavelmente nós fomos o primeiro a botar uma raquete de ping-pong e ensinar ele a jogar ping-pong. Ele nunca tinha jogado na vida. Levamos ele para a piscina, empinar a pipa, que talvez, não sei se tinha feito até então, mas talvez não tivesse nem feito isso na vida. Nós entramos na vida dele, influenciamos, que ele estava morando mal, porque a casa aqui não é uma casa, é terrível. Ele sofreu muito tempo aí. Mas a mãe dele chegava a falar para ele assim: pastor, nós podíamos morar numa casa melhor, mas o Tiago não quer mudar daqui porque ele não quer sair perto da igreja. Fizemos ou não fizemos a diferença na vida dele? Não precisamos entender os sonhos de Deus.
você vai fazer algo que ninguém nunca fez. Um dia nós falamos assim, final de ano, vamos fazer uma festa, mas essa festa vai ser diferente, nós vamos convidar todos os vizinhos da rua. Fizemos nossa mesa aqui por anos. No Natal a gente fazia isso. Uma mesa aqui repleta de comida, tudo lá. E aqui as mesas. O Sorrel tocou pela primeira vez na vida dele Noite Feliz no sax. Primeira vez ele tocou Noite Feliz e foi uma noite feliz. Trouxemos todos e convidamos, saímos. Se eles não vêm aqui, mas para comer eles vêm. Então trouxemos todos, vieram da frente, do lado, de diante, de para lá, para cá, vieram. Já viu alguma igreja fazer isso? Já viu? Alguma fez isso? Vamos fazer comida aqui, chamar a rua inteira para comer? Naquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre nós, com Isaías 61, e eu disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Oh, glória! O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para evangelizar os pobres, libertar os cativos, anunciar a salvação. Então, querida, a outra característica que você vai ver nos sonhos de Deus, você vai ver Deus transformando o quê? Problemas em oportunidades. Deus vai transformar problema numa oportunidade. Então, quando o problema aparecer, entenda, Deus está mandando uma oportunidade. Amém? Outra característica para terminar: você vai ser tomado por uma convicção, por uma certeza absoluta daquilo que você está fazendo. É assim que eu sou. Se eu tivesse aqui que começar com meia dúzia de pessoas, eu faria tudo de novo. Tudo de novo, tudo de novo. Porque eu tenho convicção daquilo que eu faço. Amém? Essas são as características dos sonhos de Deus. E para terminar, 4 recomendações aqui que o pastor deixou aqui para nós. Primeira, faça a coisa certa. Pastor, lógico, tem que fazer a coisa certa. Todo mundo sabe disso. Por que não faz? É o óbvio, né? Faça a coisa certa. Então nós temos que aprender, por exemplo, quando nós estamos num relacionamento que não nos interessa, quando nós estamos num relacionamento prejudicial, eu sei que a coisa certa é o quê? É romper esse relacionamento. Quantos estão na igreja lá, estão vendo acontecer coisa errada, coisas estão desandando, não estão corretas, mas ela vai tolerando, vai empurrando com a barriga, não toma a atitude correta, não faz a coisa certa. Por que ela não faz a coisa certa? Ela não caminha também, ela não vai para frente. Romper com aquilo que tem que ser rompido, tirar aquilo que não serve na sua vida. Tem um pecado que te atrapalha, então destrói esse pecado na sua vida. Faça a coisa certa, só isso. Faz não, tem mais nada. Segundo, dê uma resposta de cada vez. A gente deixa de fazer muitas coisas porque a gente quer ter visão de tudo. Eu só vou começar se eu ver o fim. Se eu não ver o fim, não vou começar. Então, tenha uma resposta para cada vez. Hoje eu sei que sei. Eu vou fazer isso aqui que é o que preciso ter. Amanhã, vou ver. Amanhã Deus proverá. Amém? Terceira coisa, recomendação, não é característica agora não. Terceira
recomendação: apenas siga Jesus. Hoje nós falamos sobre isso, né? Aqui no Centro de Treinamento de Líderes. Se você estivesse aqui, eu ia ficar tão feliz. Faça a coisa certa. Siga Jesus. Jesus é o fundamento. Jesus mandou. Pedro falou assim: Senhor, se o Senhor mandar, eu vou aí andar sobre as águas. Jesus falou: bem. Opa. Mas você vai andar sobre as águas? Mas foi Jesus que mandou. Então siga Jesus. Se Ele deu a ordem, se Ele falou, faça. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Por último, diga graças a Deus. Graças a Deus. Nunca jamais volte atrás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nunca volte atrás. Amém? Cadê o Ministério do Louvor? Vamos todos ficar de pé. Aleluia. Raquel falou assim: nossa, eu fiquei contente de ver a gravação do culto lá, que fez um apelo para quem queria ser Barnabé, e encheu de Barnabé lá. Ô, bênção. Nós queremos te chamar de novo nesta noite. Eu quero chamar à frente que as pessoas que querem sair do natural, que quer sair da vida fisiológica, biológica, que quer viver os sonhos de Deus. Amém? Então, se você quiser, se essa é a decisão do seu coração, nem terminei, já estou aqui na frente. Saia do seu lugar. Nós vamos cantar um cântico aqui, que eu precisava da minha cobra aqui. Aleluia. Fernandinho escreveu aqui uma canção aqui, baseada na vida de Abraão. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações, consolar os que choram, você não se tem, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a tua salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei
você vai ter muito mais alegria. Sua vida tem sentido. Você não caiu do céu, você não veio de paraquedas aqui, você veio para uma via legal, você veio via nascimento. Deus gerou você com um propósito, com uma finalidade. Vidas estão esperando para ser abençoadas através da sua vida. Vidas vão ser mudadas, vidas vão ser transformadas através da sua vida. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, transformadas através da sua vida. Os sonhos de Deus não é para deixar você rico e deixar você numa boa, não. É para usar a sua vida para abençoar aqueles que Deus precisa abençoar. Creia nisso. E diga com fé assim: eu recebo o meu encargo. Eu tomo o meu encargo que o Senhor me dá através desse sonho e através dessa missão. Eu vejo vidas mudadas, transformadas. Eu vejo crianças sendo salvas, libertas pelo poder de Jesus. Cativos das drogas, dos vícios, de pecados, sendo libertos pelo poder do Senhor Jesus. Eu recebo esse encargo. Eu creio. Estou preparado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu serei Pai de multidões. Lugarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões. Lugarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões. Lugarei em muitas gerações. Aleluia. Receba, 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 receba. Diga a Deus, não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou, ele vai fazer.